Vamos lá, pessoal. Nossa próxima obra, né? O Brincar e Suas Teorias, do Kishimoto, tá? Qual que é o objetivo dessa obra? O livro vai analisar o brincar como um fenômeno cultural, social e psicológico, reunindo teorias clássicas e contemporâneas. Kishimoto defende que brincar não é apenas uma atividade espontânea, mas uma prática social carregada de significados, que precisa ser compreendida para orientar a educação infantil, tá? Dentro da obra dele, né, quais são os parâmetros, né, quais são os tópicos que ele vai abordar? Primeiro, concepção sociocultural do brincar. Então, ele vai dizer que o brincar é produto da cultura, não apenas uma dinâmica interna da criança, né? Então, cada sociedade define o que é considerado brincadeira e quais jogos são valorizados. Brincar vai envolver processos de designação e interpretação que mudam ao longo do tempo e das culturas. Por exemplo, brincadeiras tradicionais, esconde-esconde, amarelinha, variam conforme o contexto histórico e social, né? Então, também variam de acordo com os lugares, né? Então, mas aqui ele está falando mais dessa relação, né? Do contexto histórico, do tempo mesmo, né? Outro tópico que ele vai abordar é em relação, né, a algumas perspectivas filosóficas, né, que ele vai trazer dentro dessa questão do brincar, né. A primeira que ele vai trazer é do Froebel, que diz que brincar como expressão e desenvolvimento integral. Ele vai falar do brincar como expressão e desenvolvimento integral, tá? Primeiro, quem foi Froebel? Criador do conceito de jardim de infância, né? Qual que é a ideia central? O brincar é natural e necessário para a criança, pois expressa sua essência. É um meio para desenvolver o corpo, a mente e o espírito de forma mais integrada. E por que que é importante? Fábio via o brincar como uma atividade educativa, não um mero passatempo, né? E ele introduziu materiais específicos, como blocos e jogos, para estimular a observação, a criatividade e o raciocínio, tá? A outra perspectiva filosófica, né, é do Dale, que fala brincar como experiência e aprendizagem ativa. Quem foi Dale? Foi um filósofo, educador norte-americano, defensor da educação progressista. Qual que é a ideia central dele? Brincar é uma experiência significativa que conecta teoria e prática. A criança aprende fazendo, explorando e resolvendo problemas. O porquê que isso é importante? Dale relaciona brincar à democracia e participação, pois promove a autonomia e a cooperação durante a brincadeira ali. Valoriza o contexto real, brincar deve dialogar com situações da vida cotidiana, tá? A terceira perspectiva filosófica, brincar como atividade essencial para a formação humana. Por que que é essencial? Pois articula a liberdade, né, a escolha e criação, criatividade, imaginação e educação, né, aprendizagem, permite à criança experimentar papéis sociais, resolver conflitos e expressar emoções. Então, quando a criança brinca, por exemplo, né, que ela é um adulto, ela brinca que ela possui tal coisa, que ela brinca, que ela tem responsabilidades ali, né? Ela tá imitando, né? Ela tá fazendo uma imitação da vida real, né? Então ela está interagindo ali com essa imaginação, ao mesmo tempo está criando uma aprendizagem. Qual que é o impacto disso? Desenvolve competências cognitivas, sociais e afetivas, constrói bases para pensamento crítico e a interação cultural. Tá? Ele vai trazer também nessa obra, né, algumas teorias psicológicas, tá? A primeira do Hollow, brincar como expressão afetiva e motora,
Quem que foi o Wallace? Foi um filósofo francês que estudou a relação entre emoção e cognição. Qual que é a ideia central? O brincar é uma forma de expressão afetiva. A criança comunica emoções por meio do jogo. Também atividade motora, pois envolve movimento, coordenação e exploração corporal. Por que isso importa? Ele mostra que brincar não é só mental, mas também físico e emocional. Jogos de movimento ajudam a integrar corpo e mente, favorecendo equilíbrio afetivo. Tá? Outra teoria psicológica, né, é a de Vygotsky, é imaginação e regras no brincar. Quem foi Vygotsky? Filósofo russo, criador da teoria histórico-cultural. Qual que é a ideia central dele? Né? O brincar é essencial para desenvolver funções psicológicas superiores, atenção, memória e linguagem. No jogo simbólico, a criança usa a imaginação para criar situações fictícias e segue regras para manter a brincadeira. E por que isso importa? Brincar ensina autocontrole e planejamento. É um espaço para aprender papéis sociais e negociar significados. Tá? Outra teoria psicológica, a de Brunner, brincar como construção de significados. Quem foi Brunner? Psicólogo americano, defensor da aprendizagem ativa. Qual que é a ideia central dele? Brincar é uma forma de explorar e interpretar o mundo. A criança constrói significados ao experimentar, testar hipóteses e criar narrativas. E por que isso importa? O brincar é um laboratório cognitivo, onde a criança aprende sem medo de errar. Favorece a flexibilidade mental e criatividade. Né? A quarta teoria do Lacan, brincar e simbolismo. Né? Quem foi Lacan? Um psicanalista francês que tinha como ideia central que o brincar está ligado ao simbolismo e à formação do sujeito. No jogo, a criança elabora desejos, conflitos e fantasias. E por que isso importa? Mostra que brincar não é só cognitivo, mas também psíquico. Ajuda a compreender como a criança processa emoções e constrói identidade, tá? Fazendo uma síntese de tudo isso, tá? Essas teorias revelam que brincar é afetivo e motor, o Wallon, social e regulado por regras, Vygotsky, cognitivo e construtor de significados, o Brunner, e simbolicamente estruturante, o Lacan, certo? Seguindo nos tópicos do livro, né? A criança e a cultura lúdica. O que isso significa? Que o brincar não é apenas uma ação espontânea, é aprendido socialmente, conforme a criança vai tendo as suas relações sociais ali, as suas interações. Cada criança se apropria das brincadeiras tradicionais e cria, né, novas formas de brincar, né, adaptando muitas vezes de acordo ali com a necessidade. O jogo é um espaço para fantasia, mas também, né, para regras e interação. Então, dentro desse processo, né, da brincadeira, da cultura lúdica ali, né, a criança, ela consegue, né, absorver as regras e, né, seguir essas regras de uma forma interativa, né, mas também, né, como um propósito ali dentro da brincadeira. Por que é importante? Porque brincar ajuda a criança a compreender normas sociais, negociar papéis e desenvolver a autonomia. É um meio de expressar emoções e experimentar situações que não pode viver na realidade. Por exemplo, né, uma brincadeira de faz e conta, de mercadinho. A criança simula compras, negocia preços, usa linguagem matemática e social. Jogos tradicionais, amarelinha e esconde-esconde, transmitem valores culturais e ensinam a cooperação. Ok? Funções do brincar. O brincar cumpre múltiplas funções de desenvolvimento infantil. Tá? Isso é importante. Primeira, função cognitiva.
desenvolve atenção, memória, raciocínio lógico, estimula a criatividade e resolução de problemas. Exemplo, montar quebra-cabeça vai exigir um planejamento, né, uma organização ali das peças e uma análise por onde começar a montar, tá? Por isso que tem uma função cognitivo brincar. Uma função social, né? Ela vai ensinar regras, papéis e cooperação. Por exemplo, em jogos de equipe, aprender a esperar a sua vez, a respeitar as regras ali, né? Saber que cada um tem o momento certo de brincar. Função afetiva, ajuda a lidar com emoções, frustrações e medos. Por exemplo, brincar de médico, elabora ansiedade sobre consultas, né? Função cultural, transmite tradições, valores e costumes. Por exemplo, brincadeiras regionais, preservam a identidade cultural de cada região ali. Tópico 6, né? O autor vai falar sobre as armadilhas e equívocos, né? Os erros comuns na prática pedagógica, né? Reduzir o brincar a passatempo, né? O primeiro, usar apenas para ocupar o tempo. Ignorar sua dimensão educativa, então não planejar objetivos. Controlar excessivamente, brincadeiras dirigidas, sem espaço para a criação, sem liberdade. Como evitar isso? Planejar intencionalidade pedagógica. Qual conceito ou habilidade será trabalhado? Garantir liberdade criativa. Deixar espaço para a invenção. Lembrar que é brincadeira, tem regras, né? Tem, tem um momento ali de seguir essas regras, mas também saber ouvir, né? Entender, né? Novas possibilidades ali do brincar. Integrar brincar ao currículo. Então, jogos que desenvolvem linguagem, matemática, ciências, tudo isso é importante e necessário no contexto escolar. Exemplo prático: em vez de só dar brinquedos, propor desafios, como construir uma ponte com blocos para atravessar o carrinho. Envolve planejamento, cooperação e criatividade. Ok? Então, fechamos mais uma obra.